És meu Deus e meu Senhor, não há outro igual a ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com o teu escudo. Minha alma se alegra em ti. A cada manhã eu contemplo tua glória. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Nesse altar venho hoje te adorar. Nada poderá calar minha voz E o meu louvor. Quem prepara meu caminho, quem dirige os meus pés, é o Senhor, aquele que ouve tudo, vê. Quão precioso é teu amor, quão perfeito é o teu agir. Ele vai suprir minhas faltas. Quero em tua casa estar, beber das correntes das tuas delícias. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Nesse altar venho hoje te adorar. Nada poderá calar minha voz e o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração, o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração, o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração, o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu Quero em tua casa estar, beber das correntes das tuas delícias. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Nesse altar venho hoje te adorar. Nada poderá calar minha voz. Rei dos reis, Rei dos reis,
soberano em majestade e poder. Nesse altar, venho hoje te adorar. Nada poderá calar minha voz e o meu louvor. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Bom sábado, igreja. Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Didio, acho que poucos me conhecem aqui. Eu sou amigo do pastor Rafael, a gente se conhece há muitos anos e ele me convidou para estar aqui hoje para falar com vocês. Espero que o que eu fale aqui hoje não seja aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que o Senhor tem para a gente hoje. Mas antes de a gente começar, queria te convidar para a gente fazer uma oração, para a gente começar e abrir a palavra de Deus, tá bom? Oremos. Paizinho querido, bom sábado, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco, obrigado porque, independente do que a gente vê acontecendo, o Senhor está sempre cuidando da gente, sempre fazendo as coisas por trás dos panos, de modo que a gente não vê o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor está sempre cuidando de nós, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos a sua palavra, podemos estudar e ouvir um pouco mais e aprender um pouquinho mais sobre o seu plano de salvação, Pai. Quero pedir para que nesse momento, o que eu falo aqui não seja simplesmente aquilo que eu tenho no meu coração, mas seja a sua voz, Pai, falando através de mim, para o que as pessoas precisam ouvir nessa manhã, Pai. Esteja conosco, é isso que eu te peço, agradeço o seu nome. Amém. Bom, vamos lá. Esses tempos atrás, eu estava conversando com uma amiga que ela não conhecia a igreja, nenhuma igreja, por sinal. E daí um dia ela falou, Didi, eu queria conversar com você sobre religião. Você topa? Eu falei, claro, Kika, vamos lá. E daí ela falou, não, é que durante a pandemia eu comecei a acompanhar uma igreja e, cara, realmente mexeu comigo, eu sinto que eu preciso disso nesse momento na minha vida. Só que eu tenho vergonha de ir na igreja sozinha. Então eu queria saber se, cara, você toparia comigo? Eu lembro que eu falei, nossa, sem problemas nenhum. Não é uma igreja adventista que ela gostaria de ir, mas vamos lá. E eu não sou de São Paulo, hoje eu moro em Hortolândia. E daí ela falou, tudo bem, mas era um domingo. Eu falei, não tem problema, eu pego um ônibus, venho pra cá. Peguei o ônibus, vim pra São Paulo pra gente ir na igreja junto. Não conseguimos ir, porque a gente não conseguiu reservar uma entrada. Nesse esquema de pandemia, a gente não conseguiu entrar na igreja. Passamos um dia junto, fomos almoçar, a gente conversando no final do dia. E a gente foi conversando sobre vida, sobre as coisas que ela já passou na vida dela, com relação à separação e tal. Em algum momento eu perguntei pra ela, eu falei, mas e a sua experiência com Deus pessoal? Você tem ela hoje, você alimenta ela hoje? E ela falou pra mim, Didio, não é muito comum. Eu falei, então, deixa eu te fazer um desafio. Eu vou voltar pra minha cidade, logo logo, mas a próxima vez que eu vier pra São Paulo, eu tenho um desafio pra você. Eu quero que você me explique o que é o evangelho, de acordo com o seu entendimento. Não tem exatamente resposta certa ou errada, eu só quero saber o que você entende por evangelho. Ela falou, tá bom, eu vou pesquisar e a gente conversa outro dia. Eu lembro que naquele dia, na hora de dormir, eu parei pra pensar um pouco e falei, cara, o que é o evangelho? E eu lembro que eu fiz essa pergunta pra ela e eu mesmo fiquei confuso com a minha resposta, porque se eu tivesse que explicar o que é o evangelho pra alguém, naquele momento, eu não sei se eu teria uma resposta simples assim pra dar. E daí eu pensei, eu falei, cara, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso ir mais a fundo. E eu sou um cara que gosta muito de ler, tipo, bastante.
E eu falei, não, vou pegar para ver o que alguns autores têm a falar sobre isso, peguei alguns vídeos no YouTube, algumas explicações de outros pastores. E o que eu vou falar aqui hoje não é necessariamente uma verdade que vocês não podem questionar e que vocês têm que aceitar simplesmente. O que eu vou falar aqui para vocês é a conclusão que eu cheguei depois de estudar um pouco sobre o que é o evangelho. Porque para mim não era uma resposta muito simples, não era uma resposta muito clara. Então eu, Didio, resolvi estudar e ir atrás de chegar na minha conclusão. O meu convite para vocês é que vocês ouçam o que eu tenho para falar, mas não aceite como se fosse uma verdade absoluta. Eu espero que vocês peguem a Bíblia de vocês, que vocês vão atrás e que vocês cheguem às conclusões que vocês têm, que vocês vão chegar na experiência pessoal de vocês sobre o que é o evangelho. Tá bom? Bom, pra gente começar esse papo, a gente tem que voltar um pouquinho. Porque quando a gente fala sobre evangelho, a primeira coisa que vem na cabeça, os evangelhos, a história de Jesus. Só que quando eu comecei a ver o que é o evangelho, eu comecei a chegar à conclusão que, cara, a explicação do que é o evangelho não começa só nos evangelhos. A explicação do que é o evangelho começa um pouco antes. Então, eu vou fazer um recap aqui rapidinho para vocês, uma recapitulação. A gente não vai abrir a Bíblia nesse momento, por causa questão de tempo, mas a gente vai abrir um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho na criação. Você imagina, mundo perfeito. Não existem problemas, não existe pecado, não existem os desafios que a gente enfrenta hoje, eles estão no jardim. Cara, é o céu. Não é isso que a gente sempre quis? E daí, o Adão e Eva estão vivendo lá, super maravilhoso, porque Deus está sempre com eles, sempre visitando eles. Deus está lá sempre acompanhando o crescimento deles. Até que, em algum momento, um outro ser chega no jardim. Só que eu quero que vocês pensem um pouquinho aqui comigo. Cara, imagina se Adão e Eva nunca tivessem pecado. Imagina como seria o mundo se eles nunca tivessem sido expulsos do Jardim do Éden. Vocês acham que a gente viveria hoje um mundo perfeito, numa vida sem problemas? Eu vou dizer que eu acho que ainda não. Porque repara o seguinte, o céu era perfeito. E mesmo assim, Lúcifer caiu. Adão e Eva, eles viviam no mundo perfeito. Mesmo assim, os dois caíram. Por quê? Porque naquele momento, eles ainda tinham um negócio que era aquela curiosidade para a liberdade. Repara que eles eram livres para errar. Tanto Lúcifer quanto Adão e Eva, eles eram livres para pecar. Era bem claro. Se você fizer aquilo é errado. Eles tinham a liberdade de fazer isso. E repara que se eles não tivessem pecado, quem sabe até hoje a gente vivesse num lugar ótimo, mas com aquela pulguinha que Lúcifer colocou atrás da orelha dos anjos, falando, cara, Deus é um tirano. Vocês não são livres para fazer tudo isso. Vocês vão só obedecer ele? Não, vocês têm que questionar, vocês têm que ir atrás. Vocês têm que realmente descobrir se ele é bom desse jeito. Então, o que eu penso é, se Adão e Eva não tivessem pecado, quem sabe até hoje a gente viveria suscetível a essa possibilidade de Lúcifer colocar uma pulga atrás da nossa orelha, falando que nós não éramos livres em Deus. Repara que isso tem muito a ver com identidade. Não tem a ver necessariamente com aquilo que eu posso e não posso fazer. Mas eu ser livre ou não ser. Eu ser uma pessoa que posso fazer aquilo que eu acredito ser correto ou não. Para mim, o evangelho começa aqui. Ele começa no Éden. Porque a partir desse momento, da queda do homem, que a gente começa a precisar de um Salvador. Que é só uma parte do evangelho. Mas vamos lá. Eu queria convidar vocês para a gente ler Romanos, capítulo 5, versículo 12 até o 14. Então, abri em Romanos, capítulo 5, versículo do 12 até o 14. A minha versão diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Reparem isso, de Adão até Moisés. Isso vai ser importante daqui a pouco. Mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, esse texto aqui é bem conhecido, e a gente vai continuar o capítulo 5 mais pra frente, mas aqui ele já fala que por causa do pecado de um homem, todos pecaram. Por causa de um pecado, a morte entrou no mundo. E todos são sujeitos à morte, por quê? Porque todos
os homens pecaram. Então, eu queria tirar 3 lições aqui desse trecho, 3 coisas pra gente pensar um pouco. O primeiro é que repara que através de um homem entrou, mas todos pecaram. Se todos pecaram, automaticamente nós somos pessoas que necessitam de uma salvação. Porque sem exceção todo mundo pecou. A partir do momento que todo mundo pega, todo mundo precisa de um escape disso que errou. Então a primeira coisa que eu queria trazer é isso. Todo mundo precisa de salvação, não importa quem seja. E eu lembro que isso eu entrei em choque. Primeira vez, quando a gente participou de uma... Eu participei de algumas missões, de algumas viagens missionárias pelo mundo. 2 delas na Europa. Uma com o pastor Rafael em Genebra, 2012. E a outra em 2016, com 2 amigos meus pastores hoje, o Davi e o Jorge. E qual foi a questão? Sempre que eu falo pra alguém, cara, eu participei de uma viagem missionária na Europa, todo mundo fica, cara, viagem missionária na Europa, que vida boa é essa? Quero ver você ir pra África, quero ver você ir pros países pobres. E eu lembro que quando eu fui a primeira vez, eu realmente estava com um certo preconceito nessa linha. E eu lembro que quando a gente estava na Suíça, uma situação me chamou a atenção. A gente estava fazendo uma ação de abraços grátis. E, cara, é muito engraçado, porque suíço é aquele calor humano em pessoa, de modo geral. Daí você ligava, abraços grátis, e eles olhavam, tipo, cara, o que você quer aqui? Você chegava no outro, abraços grátis, e eles, oi? Quem é você, mano? Só que teve uma família que a gente chegou, que tinha o pai e a mãe, uma criança e a avó. E daí a gente chegou, tipo, vocês querem abraços grátis? E a família achou meio estranho, mas o filho olhou pro pai, tipo, pai, eu posso? O pai falou, não, vai lá. Daí a criança foi lá, deu um abraço na gente. Super legal, daí ele voltou, deu um abraço no pai. No que ele abraçou o pai, ele saiu, virou, abraçou a mãe, o pai abraçou a avó. No que ele abraçou a mãe, ele foi pra avó, a mãe abraçou o pai, e eles começaram a se abraçar entre si, começaram a chorar, e a gente tipo, cara, o que tá acontecendo aqui? E daí eles falaram, cara, que a gente fazia tempo que a gente não conseguia se abraçar, porque a gente não tem esse costume. E a gente não sabia, mas a gente sentia falta desse calor humano. Eu lembro que naquele momento, os momentos que eu percebi que, caraca, eles estão na Suíça, é um país onde é quase perfeito, não tem guerra, não tem fome, não tem pobreza, e eles não têm o suficiente. E daí, um pouquinho depois, 2016, eu estava na Espanha, e a gente foi no sul da Espanha, no litoral, numa região onde tem muita gente dos países nórdicos, da Alemanha, e eu lembro que toda vez que a gente chegava para tentar falar sobre o evangelho com alguém, eles falavam, tá, mas o que é esse evangelho? Não, é a esperança de um dia ir para um mundo melhor. Eles falavam, mundo melhor? Olha ao redor, eu estou no paraíso. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho condições de vida, eu tenho minha família boa. Para que eu quero um mundo melhor? E eu lembro que naquele momento eu comecei a questionar, eu fiquei pensando, cara, para que essa pessoa precisa do evangelho? E daí quando eu estou lendo esse texto, a primeira coisa que vem à cabeça é, todos, sem exceção nenhuma, todo mundo pecou. E a partir do momento que nós pecamos, nosso salário é a morte. Então não é questão de conforto, é questão de vida. Mas continuando um pouquinho o texto, chega um momento que eu falei para vocês lembrarem, que ele fala que, a partir do verso 14, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. E aí eu penso na minha cabeça, tipo, cara, o pecado ele acabou em Moisés? Porque como assim a morte reinou só de Adão até Moisés? O que aconteceu em Moisés? E daí vem uma coisa importante. O que aconteceu em Moisés? A lei sacrificial. A lei cerimonial. Deus ensinou pra gente como nós resolvermos os nossos pecados. Veio o Yom Kippur de expiação. E cara, a gente estava vivendo num momento onde você pensa, eu podia, que nem a gente viu as indulgências, eu podia pagar pro meu pecado. Ó, eu vou pecar aqui, mas é só eu matar um cordeirinho ali que está resolvido. Ó, eu vou pecar aqui, mas pra que eu vou me preocupar com isso? O cordeirinho está aqui para fazer isso por mim. Pensa o seguinte, quais são as consequências de viver num mundo assim até hoje? Primeiro, muitos cordeiros teriam morrido. E sendo bem sincero, eu não acredito que Deus ficaria muito feliz com parte da criação dele sendo morta assim a troco de nada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que aconteceria, a gente começar a barganhar com Deus. Ó, Senhor, seguinte, eu tô aqui, eu vou pecar, mas você sabe que depois eu vou fazer minha parte, né?
Então eu imagino Deus no céu olhando aquilo e falando, cara, isso não vai dar certo. Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu vou ensinar eles a fazer as coisas pelos motivos errados. Eu vou ensinar eles de que é muito fácil matar um ser. Eu vou vulgarizar a morte. Tem uma história que conta que C.S. Lewis, um grande teólogo, autor inclusive das Crônicas de Nárnia também, por exemplo, ele morreu em 66, se não me falha a memória, e ele conta que um grupo de astronautas russos foram para o céu, foram para o espaço, e quando eles voltaram deles, virou e falou, estive no céu e Deus não estava lá. E daí a resposta de Lewis foi essa, ele falou, cara, você falar que você viu no céu e Deus não estava lá, é tipo Hamlet virar para os lados e falar, cara, cadê Shakespeare? Olha para o céu, cadê Shakespeare? Shakespeare criou Hamlet. E o único modo de Hamlet conseguir ver Shakespeare é se Shakespeare, como criador, se colocasse como personagem naquela história. E foi exatamente isso que Deus fez. Lewis conta que foi exatamente isso. Deus, o criador de tudo, assim como Shakespeare, o criador de Hamlet, falou, não, eu vou participar dessa história. Porque esse negócio de sacrifício, ele é muito bom por um tempo. Mas a gente precisa resolver esse problema. Bom, a maior parte dessa história vocês já conhecem. E vocês podem se perguntar, mas Didio, por que você está contando isso? Porque para mim, repara que até então, a Bíblia não usa a palavra evangelho. Até então, a gente não tem menção quase de graça. E é nesse momento onde um Deus criador resolve mandar o seu filho, parte da Trindade, para ser criatura entre as outras criaturas, é nesse momento onde o evangelho começa a ser esboçado. Ele começa a ficar claro para a humanidade, porque como eu falei na oração, nem sempre a gente vê Deus agindo. Mas desde o início, ele já estava agindo para cuidar do nosso pecado. A gente continuando a leitura, lá de Romanos 5, e só um PS, eu gosto muito da visão de Paulo sobre o Evangelho. E você pega para estudar o livro de Romanos, você vê o Evangelho por muitas perspectivas diferentes. E hoje a gente vai ler bastante Romanos, a gente vai ler bastante, um trecho longo do livro de Efésios, porque eu gosto muito da visão dele, eu acho que isso explica muito o que é o Evangelho. Mas vamos lá, continuando a leitura em Romanos 5, tá bom? Eu quero retomar a partir do verso 14 e a gente vai lá até o 21. A minha versão diz o seguinte: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, pois eles reinarão a vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio de uma obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, vocês conhecem o restante desse verso. Esse trecho ele traz algumas coisas na minha cabeça. Repara que até então, a gente falou sobre, lá no início, de Adão, onde o Adão pecou, e através de um único homem veio todo o pecado. Mas aqui ele traz um outro elemento. Ele fala, tudo bem, e ele é bem repetitivo nisso. Através de um único homem entrou o pecado, através de um único homem entrou o pecado, através de um único erro, através de uma transgressão.
Quando você lê isso aqui e direto, é muita repetição. Por quê? Porque ele quer deixar bem claro. Foi simplesmente por causa de Adão que isso entrou no mundo. Só que ele também fala bem claro que por causa dele, todos pecaram. E por que ele quer dar toda essa ênfase? Porque daí você tem uma comparação. Porque assim como através de um só entrou o pecado, através de um só entrou a salvação. Através de uma só pessoa que conseguiu obedecer, a gente é justificado. E cara, eu não sei se vocês já pararam para pensar um pouco nisso. Quando a gente para pensar um pouco na cruz, a gente tem essa visão da cruz nos nossos dias de hoje. Essa visão de que a cruz é uma coisa boa pra gente, ou alguns podem pensar na cruz como uma coisa triste, mas tem uma música do Novo Tom que eu gosto muito, que eles falam que a cruz é vergonha, mas a cruz também é glória. Ela é morte, mas ela também é vida. Porque naquele momento da cruz, foi aonde para todo o universo ficou claro, cara, olha o tamanho de Deus. Até aquele momento, para os seres do universo, os outros seres do universo, não estava muito claro o que Deus faria com a acusação de Satanás. Mas naquele momento de extrema tristeza para alguns, estava acontecendo o maior milagre da história. E, normalmente, quando a gente fala sobre evangelho, a primeira coisa que vem na cabeça, não, o evangelho é aquela mensagem, aquelas boas novas de que Jesus morreu por você. E isso sim é parte do evangelho. Só que a pessoa pode virar para mim e perguntar, cara, e por que ele teria que morrer por mim? Assim como a galera que eu encontrei na Europa, seria muito fácil eles falar, cara, mas eu não tenho pecados. Quem disse que eu tenho pecados? É por isso que é muito importante a gente voltar desde o início e entender que todo mundo está envolvido nesse pecado. Isso é uma coisa que envolve toda a humanidade. Só que assim como toda a humanidade está envolvida no pecado, para toda a humanidade está aberta a salvação. Então repara que o evangelho, ele começa no início, onde Adão pecou. O evangelho, ele continua no momento onde a gente achou que os problemas estavam resolvidos. É só eu matar um cordeirinho e está resolvido. Só que isso resolvia o meu pecado com P minúsculo, mas não o pecado com P maiúsculo. Não aquele pecado que faz parte da minha identidade. Não a minha iniquidade. Só que nesse momento, Jesus veio e morreu. Está resolvido o problema. Será? O que aconteceria se naquele momento, parem a contagem, vamos descobrir o que aconteceu. Beleza, Jesus morreu. Então tudo mundo salvo. É isso? É muito interessante como, sim, a nível de pecado é isso. Só que o convite de Jesus, o convite do evangelho, não é só eu morri por você. Não é só os seus pecados estão perdoados. Eu quero convidar vocês, para a gente continuar um pouquinho a leitura, só continuar um pouquinho aí, capítulo 6 de Romanos. A gente estava no capítulo 5 até o final do capítulo 5. Eu quero ler com vocês o capítulo 6 do versículo de Romanos. A partir do versículo 3, e o versículo 3 e o versículo 4. A minha versão diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, todos nós vivamos uma vida nova. Imagina o seguinte, beleza, Jesus veio e morreu, e é isso. Vamos lá visitar a tumba de Jesus? Jesus está lá ainda. Seria o suficiente? Cara, para mim seria, porque já é muito mais do que eu poderia fazer. Só que no amor de Deus, ele não veio só e Jesus morreu por você. Jesus veio, morreu por você, e ele também ressuscitou. E cara, eu fico imaginando a felicidade das pessoas que viram isso. Porque a mensagem do evangelho é uma mensagem de vida. Onde, cara, mesmo que eu não erre mais, eu não quero viver aqui para sempre. Olha esse mundo, olha o tanto de besteira que a gente já fez aqui. A mensagem do evangelho é uma mensagem de, cara, a gente vai para um lugar melhor, sim. A mensagem do evangelho é uma mensagem que vai te dar vida. E vida e abundância, como diz lá em João 10:10. Repara que até então a gente está falando simplesmente sobre as coisas que aconteceram na vida de Jesus. Mas como eu falei no início, para mim, o evangelho tem muito mais a ver com identidade. E aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês do porquê que eu acho isso.
Só que para explicar isso, eu queria convidar vocês para a gente abrir em Efésios. Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou lendo e vou comentando com vocês, tá bom? Porque eu quero que vocês reparem isso aqui, porque nesse momento, o comecinho é a saudação de Paulo para a igreja de Éfeso, mas depois ele fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo. E ele fala um pouquinho sobre o que Cristo trouxe pra gente. O que a morte e a ressurreição de Cristo trouxeram pra gente. E eu acho muito legal isso porque tudo que ele fala aqui está relacionado com identidade. Quer ver? Ó. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, pera. As pessoas que estão em Éfeso são santas e fiéis. Não por mérito deles. No verso 2 ele fala sobre isso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Repara que aqui tem algumas coisas. Cara, só na saudação de Paulo tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Vocês são santos e fiéis. A vocês, a graça e a paz do nosso Pai. Então, pera. Nós somos filhos. Nós somos santos, nós somos fiéis, nós somos filhos. E ele fala, e do Senhor Jesus Cristo. Então, pera, se Jesus é Senhor, quer dizer que nós somos servos. Repara que só nessa simples introdução já fala muito sobre o que a morte e a ressurreição de Cristo ofereceram para a gente como identidade. Mas ele continua, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou, ou seja, nós somos abençoados, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu, nós somos escolhidos, nele, antes da criação, para sermos santos e irrepreensíveis em presença. Então, primeiro, fomos escolhidos para ser santos e fomos escolhidos para serem irrepreensíveis na presença de Deus. Irrepreensível e na presença de Deus. São duas coisas importantes para a nossa identidade. Verso 5, ele fala, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Daqui vem o termo que nós chamamos de nosso Pai. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, pera, nós somos filhos, adotados através do sacrifício de Jesus. E nós somos dignos de receber essa gloriosa graça. Por minha causa? Por causa que Jesus fez. Mas ele continua, verso 7. Nele temos a redenção, ou seja, estou redimido. Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Sou perdoado. De acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós. De novo, as riquezas da graça são derramadas sobre a gente. Com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Aqui é um negócio interessante, porque ele nos revelou o mistério da sua boa vontade. O que eu faço com isso? E que boa vontade é essa? A gente vai voltar daqui a pouquinho. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A boa vontade de Deus é isso. De que em Cristo convergiu as coisas celestiais e as coisas da terra. Em Cristo, as coisas da carne perderam a força, porque as coisas celestiais ganharam. Mas ele continua, no verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Escolhidos, predestinados, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor de sua glória. Ou seja, nós, não o que nós fazemos, a nossa vida é louvor para a glória de Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então vocês ouviram o evangelho e por isso vocês foram selados em Cristo, no sacrifício dele. Mas ele termina um pouquinho, que é o verso 14, que é a garantia da nossa herança como filhos, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu gosto muito desse trecho de Efésios, porque é um trecho que normalmente a gente não para pensar muito. Cara, é saudação de Paulo. Eu não sei quantos vocês, mas eu já fiz muito isso, de pegar os livros de Paulo e você simplesmente pula a saudação, porque, cara, eu não vou ficar lendo a saudação de Paulo para as pessoas que estão lá.
Só que repara que aqui a gente tem muita coisa sobre o que Deus faz na nossa identidade através do sacrifício. Depois do pecado de Adão, nós ainda éramos criaturas. Mas repara que a vergonha de Adão não era necessariamente só pela nudez dele. Era porque ele tinha errado e falou, cara, o que Deus vai pensar de mim? Quem sou eu agora? Se Deus me ver aqui, como é que vai ser? Ele começou a entrar numa crise de identidade. Onde, pera, aquele que fez tudo por mim, eu errei contra ele. Naquele momento, Adão, além de ser filho, ser criação, ser criatura, ele passou a ser pecador. E a partir daquele momento, todos os homens, eles também foram considerados pecadores. Isso está na nossa identidade, é o pecado com letra maiúscula, a iniquidade que eu citei antes. E, como falei, a partir do momento que a gente conseguiu fazer os sacrifícios, nós viramos barganhadores, onde eu erro, tá, faz parte. Eu vou lá, chego para Jesus, ofereço sacrifício, está resolvido. Só que Jesus foi lá e falou, cara, vocês não vão ser pecadores, vocês não vão ser barganhadores. Vocês serão filhos, vocês serão redimidos, vocês serão perdoados. De modo que, cara, vocês não precisam se preocupar com isso. Eu fiz tudo isso por vocês. Só que o que eu acho mais interessante é que o evangelho não para por aí. Quando eu parei para estudar um pouquinho mais sobre isso, eu percebi que o evangelho, ele traz mais uma coisa. Ele me traz uma nova identidade, sim. E isso, cara, nada pode pagar. Mas ele traz mais uma coisa que eu quero ler com vocês em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, versículo 18, a minha versão do seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos aproximarmos de Deus. O evangelho, ele trouxe nova identidade para todos nós. O evangelho, ele mostrou que pecador não me define, barganhador não me define. O que me define é a identidade que eu ganhei em Jesus Cristo. Eu sou filho, eu sou a noiva que está esperando o noivo chegar. Só que o evangelho trouxe uma outra coisa. Ele me deu a possibilidade de eu me aproximar de Deus. A partir do momento que Jesus morreu, o véu se rasgou, de cima a baixo. O lugar santíssimo está aberto. Porque Deus quer um relacionamento pessoal com a gente. Ele não quer que você vá até o seu pastor para o seu pastor orar por você. Ele não quer que você vá até o seu pastor porque o seu pastor vai falar a vontade de Deus. Ele quer que você vá até ele e você crie um relacionamento com ele. Voltando um pouco na minha história com essa minha amiga, que eu contei no início do sermão. Quando ela me perguntou por que eu tinha desafiado ela a fazer aquilo, eu falei, porque não adianta você viver da fé dos outros. Não adianta você simplesmente ouvir o que os outros falarem e aceitar que aquilo como é uma verdade absoluta. Não adianta eu entender, sendo que eu não vou viver num relacionamento. Porque o propósito do evangelho é estabelecer a sua identidade. E é restabelecer o seu relacionamento com Deus. Enquanto essas duas coisas não estiverem feitas, o propósito não foi alcançado ainda. E é muito interessante como na cultura grega, não sei quantos aqui sabem disso, mas a cultura grega, os deuses, eles só têm poder enquanto as pessoas acreditam neles. Então Zeus, ele é o deus mais poderoso que existe no Olimpo, de acordo com a mitologia deles. Só que se o povo deixar de acreditar em Zeus, ele perde todo o poder dele. Você já pensou para pensar nisso? Poseidon é a mesma coisa. Cara, Poseidon, ele comanda todos os mares. Só que se o povo deixar de acreditar nele, ele perde o poder dele. E o que eu acho mais irônico é que, eu não estou querendo comparar, mas o evangelho de Jesus Cristo, ele é do mesmo modo. O evangelho de Jesus Cristo, ele só vai ter poder enquanto você acreditar, aceitar e viver isso. Eu vou repetir. O evangelho de Jesus Cristo, ele só tem poder enquanto você acreditar, aceitar e viver isso. Porque se você não acreditar, se você não aceitar e se você não viver isso, o evangelho de Jesus não pode te oferecer nada. Porque acima de tudo, ele valoriza a sua liberdade. Aquela mesma liberdade do início que fez Lúcifer cair,
que fez Adão e Eva cair. Como eu falei, eu gosto muito de ler. E para finalizar, eu queria trazer 2 trechos de um livro que eu estou lendo atualmente, de um cara chamado Frank Viola. É um livro chamado Daqui até a Eternidade. É um livro lindo, muito, muito, muito bom. Tem algumas coisas ali que teologicamente eu não concordo, até porque ele não tem a mesma crença que eu, mas ele traz um trecho muito legal que ele fala, quando ele está falando sobre a noiva de Cristo, que ele fala, pelo que o Senhor está procurando, ele está procurando por um povo que irá se posicionar em Cristo. Em Cristo. Ele está atrás de um povo que ousará acreditar que eles são parte da amada noiva de Cristo. Um povo que desafiará o que eles veem através dos próprios olhos naturais. E ao invés disso, um povo que se olhe através dos olhos de Cristo. Ele está atrás de um povo que veja a si mesmo como ele os vê, através dos prismas da integridade divina. Parte de uma nova criação, de onde a queda foi eliminada. Esse é o início necessário para cumprir a maior missão de Deus. O outro trecho, ele fala o seguinte: a noiva, nós, todos, só pode ser livre para amar o seu noivo quando ela perceber quem ela é e quão profundo é o amor do seu noivo através dos olhos dele. E ela só pode amá-lo livremente quando ela estiver completamente livre do medo, da culpa, da obrigação religiosa e assumir a perspectiva de que o seu Senhor tem dela. Quando a gente pega para ler 1 João, quando ele fala sobre amor, ele fala que o amor ele afasta todo medo. Eu gosto muito desse trecho que ele fala, a gente só vai conseguir viver o evangelho plenamente a partir do momento que eu entender quem eu sou aos olhos de Cristo. A minha identidade aos olhos de Cristo. Porque se eu fizer isso, eu posso aceitar o amor de Deus, eu posso me aproximar de Deus. A pergunta é, e você? O que você vai fazer com isso? Sabendo do Evangelho, sabendo dessa mensagem maravilhosa, eu pergunto, que diferença que isso fez na sua vida? Como que isso influencia a sua vida? Como que você pretende mudar a sua vida agora que você ouviu isso? E como que você pretende levar isso para que outras pessoas consigam ouvir sobre o Evangelho de Cristo? Oremos. Paizinho querido, obrigado, Pai, porque apesar de sermos pecadores, apesar de errarmos, o Senhor ainda assim ofereceu o seu Evangelho para nós. Porque desde o início nós somos pecadores e nós tentamos barganhar com o Senhor, mas mesmo assim o Senhor mandou o seu Filho ser criador aqui no meio dessas criaturas, para que pudéssemos ter a nossa identidade restaurada nele. Que nele nós pudéssemos entender que nós somos filhos, que nós somos perdoados, que nós somos redimidos, que nós somos amados. E que a partir do momento que eu entendo a minha identidade através dos olhos de Cristo, que eu posso sim ter um relacionamento pessoal contigo, Pai. Eu quero pedir para que o Senhor nos ajude a aceitar tudo isso. Porque o Evangelho não tem poder se eu não aceitar, Pai. Se eu não viver isso na minha vida. E mais do que isso, eu quero pedir para que o Senhor me ajude a levar isso para outras pessoas, Pai. Porque uma mensagem maravilhosa dessa eu não posso ficar guardando para mim apenas, Pai. Seja conosco durante essa semana. Faça com que possamos lembrar disso cada vez mais e levar para outras pessoas o que nós entendemos pelo Evangelho. E que nós possamos realmente estudar a fundo para chegar às conclusões pessoais do que é o Evangelho, Pai. É isso que eu te peço, agradeço o teu nome. Amém. Bom sábado. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e família, nós estamos pra louvar e adorar. Eu te adoro, Senhor.
ti.